Ok, João. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você de outros dois detalhes que eu acho que são muito importantes. O primeiro detalhe que eu te falei que é muito importante é que toda equação de segundo grau sempre tem que ter duas respostas. A gente chama essas respostas de raízes. É literal isso. Uma raiz de uma equação de segundo grau são o x1 e o x2. São as respostas que a gente acha nas formulazinhas. E o nome que se dá a essas respostas é raiz. Quase nunca você vai encontrar isso como resposta 1 e resposta 2. Não. Ele sempre vai te falar as raízes da equação. Certo? E sempre que ele estiver falando das raízes da equação, ele está falando de x1 e de x2. Sempre desses dois. Que se consegue através da formulazinha. São dois. Sempre dois. Agora tem um detalhe que é muito importante de você lembrar. O delta você calcula como b elevado ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Certo? E na fórmula de x1 e de x2, você vai tirar a raiz do delta. Isso é importante porque aqui a gente tem uma definição muito importante sobre três possibilidades. Se o delta for positivo, ou seja, se ele for maior do que zero, se ele der um valor positivo, que nem do outro que a gente fez, o delta deu 1. Se o delta der um valor 1, isso significa que você tem duas raízes reais e distintas, ou seja, significa que você tem duas raízes diferentes. Quando o delta for igual a 1, as raízes da sua equação eram 2 e 3. Certo? Isso aqui é importante. Se o delta for positivo, as raízes têm que ser diferentes. Não necessariamente elas têm que ser positivas, não. Elas podem ser negativas, pode uma ser positiva, uma pode ser negativa. Por exemplo, tem deltas onde você pode ter positivos. Delta, sempre quando o delta é positivo, pode acontecer menos 2 e 3, pode acontecer menos 2 e menos 3, não tem problema. Desde que o delta seja positivo, ou seja, seja maior do que zero. Se o seu delta der 4, 9, 16, todos esses são deltas positivos. E se eles são positivos, então as suas respostas são assim, sempre distintas, sempre diferentes uma da outra. Beleza? A segunda possibilidade é o seu delta ser igual a zero. Se o delta for igual a zero, isso significa que o x1 é igual ao x2. O que isso quer dizer? Quer dizer que se seu delta for igual a zero e a raiz 1 for igual a 3, por exemplo, isso significa que a sua raiz 2 também vai ser igual a 3. Você não precisa calcular. E mesmo que calculasse, vai dar a mesma resposta. E de novo, eles podem ser negativos. A única diferença desse daqui para esse daqui é que aqui eles são diferentes. Aqui eles são iguais. Então, se sua resposta ao invés de for 3, se x1 for menos 2, por exemplo, significa que x2 também vai ser menos 2. E não tem problema em nenhum desses casos sua resposta dar zero. Não tem. Nenhuma das raízes aqui. Por exemplo, aqui pode ser 0 e menos 3, talvez. Não tem problema ser assim. Aqui também não tem. Se aqui for x1 for igual a zero, isso significa que x2 também vai ser igual a zero. Tá certo? Não tem problema que essas duas coisas aconteçam. Se o delta for zero, isso só indica que as raízes são iguais. Mas não indica que o valor tem que ser zero. Não. Indica que se uma for menos 2, a outra também é menos 2. Se uma for zero, a outra também é zero. Aqui é a mesma coisa. Se o valor aqui é positivo,
não faz diferença, isso não altera necessariamente o valor das raízes, não. Se aqui for positivo, isso significa que são duas diferentes, distintas. Então, se a primeira é 2, a segunda tem que ser diferente de 2. Menos 2 pode ser, sabe? Uma raiz 2 e uma raiz menos 2. Isso são raízes diferentes, números de tamanhos diferentes. Tá certo? Isso não tem problema. Mas isso é importante. Se o delta for maior que zero ou positivo, então suas raízes são diferentes. Se o delta for igual a zero, isso significa que suas raízes são iguais. Tá certo? Isso é importante, tá bom? Agora, existe um terceiro caso. O terceiro caso é um dos que menos acontece, é um dos que acontece com uma frequência diferente no seu caso, mas é possível que o delta seja negativo. Por exemplo, um menos 3. Se o delta for negativo, isso significa que não existem raízes, não existe resposta, não nos reais. Entendeu? Isso é importante porque se por um acaso, algum acaso, você chegar nisso aqui, onde o seu delta é negativo, significa que não dá para continuar fazendo. As respostas, não é que as duas respostas sejam zero, não. Não existem respostas. Isso aqui significa conjunto vazio, tá certo? A outra coisa que é, sempre que você achar um delta negativo, você pode simplesmente fazer isso, uma bolinha cortada, conjunto vazio, não dá para fazer. Beleza? Isso é muito importante, porque você precisa prestar atenção nos sinais para fazer o delta. O delta é a parte importante daqui, ele é que é o definidor. Se você tiver um delta positivo, são duas raízes reais distintas. Se você tiver um delta igual a zero, são duas raízes reais iguais. Só que se você tiver um delta menor do que zero, isso significa que não existem respostas. Ok? Isso é muito importante. Então, esse é um para você lembrar.